Olá, professor. Eu sou o Juliano Monimbuono, RA 11.20.20.20.226, e vou mostrar hoje a resolução do exercício da lista. Eu fui sorteado pela lista da lista 1, esse é o exercício 4, lista 2, exercício 4 também, e lista 3, exercício 2, tá? Eu vou mostrar um de cada vez, na ordem cronológica que está nas listas, e aqui está meu RA, na carteirinha. Esse aqui é meu documento com foto que eu escolhi, tá? Eu vou deixar sempre ele do lado do material que eu vou apresentar, caso surja dúvida que não sou eu, tá? Eu vou ter que inverter a câmera agora, mas só pra te mostrar que é meu caderno mesmo, tá? Ó, minha mão tá aqui, vou deixar ela aqui agora, ó, meu caderno, tá? Só pra mostrar que é meu mesmo, então eu vou agora inverter o lado da câmera. Então vamos lá pro primeiro exercício, professor. O primeiro é o da lista 4 que fala o seguinte: a partir do slide 43, que é esse controle aqui, ele me pediu para como se o carro mantesse a velocidade independente de como mudasse a direção. Ou melhor, enquanto ele muda a direção, a velocidade fica constante. Então, a partir disso, do slide 43, eu montei ele aqui, deixei mais ou menos como é que era, e a partir disso, eu comecei a desenvolver a questão. Eu montei ela aqui, ó, vou até dar um zoom assim. Ela começa aqui na trajetória desejada, aí tem um transitor de entrada, que vai dar uma velocidade de entrada. Aqui vai ser o referencial, que a partir da trajetória real que ele vai obter no final, ele vai passar por um transitor e vai me fornecer uma velocidade de saída. E quando elas são comparadas, vai dar uma diferença aqui. Com essa diferença, vai se entrar no controlador automático, que vai, a partir disso, construir uma velocidade constante. Para aí o automóvel, que é a planta, conseguir seguir o seu trajeto. Aqui embaixo eu escrevi certinho, então vamos lá. Ó. Considerando que a trajetória desejada foi determinada por um painel ou pelo motorista, o transitor de entrada a converte a uma velocidade de entrada. Esta é comparada com a velocidade de saída, que o automóvel P irá seguir para realizar a trajetória real, sendo essa velocidade de saída calculada pelo transitor T. A partir dessa diferença de velocidade, o controle automático C irá impor uma velocidade constante para o automóvel P seguir em seu trajeto. Então a ideia ao final é que a partir dos inputs do controle automático, ele consiga comparar com o que o cara quer onde ele quer chegar, deixar uma velocidade aqui, comparar essas velocidades e produzir uma velocidade constante. Para aí sim, ao final de tudo isso, chegar no trajeto que ele quer. Vamos agora para o exercício 4 da lista 2, professor. Aqui está minha identificação de novo, só para você ver que sou eu mesmo. E vamos lá. Tá, o exercício 4, ele dá uma EDO que está aqui logo no começo, certo? E aqui tem as condições iniciais. Eu logo de cara apliquei o teorema da derivada e cheguei à seguinte equação. F de S vai ser isso aqui tudo. Aí eu substituí os valores iniciais nessa equação que eu descobri aqui e cheguei nisso aqui. O numerador tinha um grau menor que o denominador, o que me permitiria mais tarde usar as frações a resolução por frações parciais para chegar no negócio de Laplace. Aqui eu tenho o costume de sempre verificar os limites do valor inicial e valor final, apesar de isso não ter pedido. Mas caso queira ver, está aqui também, tá? Aqui seria usado para depois eu substituir e ver se realmente faz sentido o que eu achei no final. Prosseguindo, vamos usar para resolução por frações parciais. Aqui eu tentei vários métodos, dá até para ver que meu caderno está um pouco... tá bem apagado aqui. Mas aí eu decidi por chegar por essa conclusão final, tá? Que é a seguinte. Eu peguei a equação lá e eu fiz o seguinte. Eu isolei o S e coloquei um A em cima. E isolei a equação aqui de baixo. Eu não estava conseguindo de jeito nenhum reduzir para os polos, porque eu sei que tinha parte imaginária aqui. Por causa da característica da equação. Aí eu optei por fazer o seguinte, tá bom, se é segundo grau aqui embaixo, então aqui em cima tem que ser primeiro grau. Aí, beleza. A partir disso, eu igualei esse lado direito
da equação com o lado esquerdo, chegando nesse sistema aqui, ó. Então, C somente C se o A mais B for 0, A mais C for igual a 0 e A igual a menos 1. Aí eu descobri, tá bom, então dá pra eu separar essa equação aqui do jeito que fica mais ou menos assim. Aí, legal. Aí eu fiz o seguinte, tá bom, legal, consegui chegar nessa parte aqui dessa conclusão, mas se eu continuasse desse jeito aqui, eu não conseguiria de jeito nenhum aplicar Laplace, por causa dessa equação de segundo grau. Aí eu usei o seguinte, eu usei esse método aqui da direita, para chegar na equação que eu queria. Ou melhor, equação não. Para eu conseguir deixar em termos que eu poderia usar mais tarde. Na equação lá de baixo, para usar o Laplace. Aí eu fiz o seguinte, tá. Eu coloquei a equação de segundo grau aqui em cima. E o B, da equação de segundo grau, eu dividi por 2 e levei ao quadrado. A partir disso eu chego em 1/4. Aí eu tenho que colocar esse 1/4 do outro lado também. E ao final, eu chego nisto. Eu não me lembro o nome dessa resolução. Aí com isso, eu decidi fazer uma manipulação de variáveis aqui, depois de eu ter primeiro reescrito a equação. Eu manipulei as variáveis desse jeito aqui, para eu poder usar o seno amortecido e o cosseno amortecido, que tinha bastante cara com essa coisa aqui embaixo. Era o mais propício. Aí eu decidi deixar desse jeito aqui, eu deixei S mais meio, e aí o meio que faltaria ficou para esse lado aqui. E esse meio foi multiplicado por raiz de 3 dividido por 2, vezes 2 raiz de 3. Porque o importante é que o numerador, apesar de eu fazer essas manipulações, ele se mantém igual ao final da equação. Então mesmo que se eu multiplicasse aqui e depois somasse com isso aqui, ainda voltaria para o S mais 1. Então aí com isso, beleza, eu manipulei certo a equação. Aí depois de eu usar o seno amortecido e o cosseno amortecido e usar também aqui no menos 1 dividido por S, eu cheguei nessa equação final, que é a resposta. E por fim, agora o exercício 2 da lista 3. Aqui está a minha identificação. E vamos lá. Tá, esse exercício era um sistema rotacional com engrenagens. Aí eu nomeei aqui engrenagem 1 e aqui engrenagem 2. Eu usei aqueles modelos que você passou em aula, professor, para eu saber qual que era qual, tá? Então aqui no começo eu coloquei que ele contém o js ao quadrado mais ds. E aqui desse lado, como era só uma mola, então aí contém o k. Aí beleza, aí eu usei o conceito aqui para explicar, tá? Eu vou replicar o que eu falei aqui nas minhas palavras. À medida que as engrenagens giram, a distância percorrida ao longo da circunferência de cada engrenagem é a mesma. Assim, aí aqui está a fórmula. Esse R seria raio, tá? No caso. Mas só para mostrar onde eu quero chegar, que é essa igualdade aqui. A partir dessa igualdade, eu aí lembrei do segundo conceito, que é o seguinte. Considerando que não há perda de energia, o T1, que no caso seria T aqui nesse caso, da engrenagem 1, vai ser, e o ângulo da engrenagem 1 vai ser mesmo que o T da engrenagem 2 vezes o ângulo da engrenagem 2. Aí substituindo 1 e 2, eu chego nessa proporcionalidade. Aí a partir disso se implica que eu posso usar essa fórmula aqui, que eu uso depois no exercício, tá? Então vamos lá. Aí eu peguei esse sistema aqui logo do começo e transformei ele num sistema equivalente, que é um sistema após a reflexão dos torques e impedâncias para o eixo de entrada. Então agora eu vou dar um zoom, certo? Aí ele ficou com essa cara aqui. Aí eu juntei eles aqui, certo? E esse E que eu deixo aqui é de equivalente, tá? Aí, vamos lá. Eu fiz tudo isso aqui considerando o seguinte, que esse sistema está sendo em relação ao eixo de entrada. Aí por isso que está com o ângulo 2 veio para cá em vez de para cá que ele estava originalmente, tá? Quando ele faz isso de girar o lado, ele tem que ser multiplicado por essa proporcionalidade aqui de cima,
que eu estabeleci, tá? Então aqui, por exemplo, seria o ângulo da engrenagem 1. Mas o ângulo da engrenagem 1 é o equivalente ao ângulo da engrenagem 2 vezes N2 dividido por N1. E esse aqui, da mola, eu fiz o seguinte, que é o número de dentes da engrenagem do destino, dividido pelo número de dentes da engrenagem de origem. E aí você leva ao quadrado. Aí, por meio disso, eu cheguei nessa conclusão aqui, tá? Mas isso aqui é por causa dessas proporcionalidades daqui de cima, tá? Então, a partir dessas proporcionalidades, dá para se concluir isto. Certo? Aí, vamos lá. Continuando. Aí, isso tudo aqui implica na seguinte equação, que é js ao quadrado mais ds mais k dividido por n1, n1 dividido por n2 elevado ao quadrado, multiplicado pelo ângulo 2, n2 dividido por n1 igual a ts, tudo no domínio aqui de s. E aí eu manipulei um pouco aqui para ficar mais bonitinho, substituí os valores e cheguei no resultado final. Aí ficou com essa cara aqui no completo.